E aqui nós vamos dar continuidade à sociologia de Kant e vamos avançar um pouco mais nas suas teorias. Então, para Kant, há dois tipos de governo: o temporal e o espiritual. O que seria o temporal? O temporal age em última análise por meio das forças físicas. Cuida da realidade prática, economia e política e disciplina as condutas de maneira objetiva. O que significa isso? Ao olhar para um governo, você tem que ver a articulação prática dele, aquilo que vai fundar naquele período. Se a gente está falando de uma economia, a economia ela é uma resposta de um tempo em si, ela pode modificar ao decorrer do tempo, mas está mostrando isso, essa relação temporal. Você está olhando para um governo como ele é, dessas relações físicas dele. A forma dessa disciplina. O que seria isso? Dessas relações. Essas relações elas têm que ser articuladas através de uma força política, legal, econômica, administrativa. Então, o tempo é observar o governo em si. É como se a gente lançasse uma luz para ele identificar, olha, nesse período, nessa época, desta forma, eles vão se organizar de determinado jeito. Aqui, essa palavra dessas formas físicas, meio de formas físicas, essas formas de controle que você sabe que de certas formas elas são possíveis de ser alcançadas para você enxergar elas e poder fazer análise sobre elas. Aí o exemplo da economia e da política em si. E a espiritual age por meio da opinião e dos conselhos, e assim cuida da subjetividade dos seres humanos, ideias, valores e sentimentos. O que significa isso? É você saber que num determinado tipo de governo você vai ter determinados grupos que vão agir de uma forma que vai estar em função das suas ideias, dos seus valores e dos seus sentimentos. Vamos pensar, se a gente enxergar o Brasil, uma cidade brasileira, ou a própria sociedade brasileira em si, se a gente for perguntar e fazer uma análise crítica da sociedade de quem mora no sul, de quem mora no sudeste, de quem mora no nordeste, você vai ver que há expressões, às vezes sentimentos locais deles, valores locais, tomam partido de um cenário mais amplo que é o próprio Brasil. E aqui a gente pode até usar um pouco da linguagem religiosa também. Se a gente for ver hoje no Brasil um discurso político muitas vezes motivado por uma ideia religiosa, que são valores e sentimentos adotados de um grupo específico, que vai falar sobre a religião. Poderia falar sobre vários movimentos de grupos minoritários, eles ganhando força e voz, movimento negro, movimento LGBT. Então, quando você fala desses grupos diante da estruturação e da forma dos governos, você vê que essas características individuais, mais em função de grupos, elas tomam força. Aqui eu só quero deixar claro que nós estamos usando o exemplo do Brasil, mas para entender que, enquanto formas e forças de governo, a gente tem essas relações. Então, temporal, de uma forma mais física, que vai abarcar a grande maioria e que você sabe fazer análise dela, uma análise mais crítica, e espiritual, que vai ser desenvolvida nos grupos. Ok? E aqui tentando dar um pouco de continuidade sobre as teorias de Comte, a gente vai falar da lei dos três estados práticos e da lei dos três estados efetivos. E o que seriam elas? A lei dos três estados práticos. Ao longo dos séculos, as principais atividades humanas passaram das guerras de conquistas, como na Antiguidade, para as guerras defensivas, como na Idade Média.
e tendem a ser cada vez mais pacíficas, com base na atividade industrial e na cooperação entre os povos. Nesse sentido, as sociedades militares opõem-se à sociedade industrial. Aqui a gente está mostrando essa comparação temporal que existe na organização dos estados. A gente via que o exército era uma força imperativa diante dos estados, pelas conquistas e pelas defesas, e hoje a gente vê um cenário muito mais industrial, em que os estados vão conversar entre si através de práticas econômicas, leis econômicas, relações econômicas. Então, aqui o que nós estamos falando, como esses três estados, essa ideia dos três estados que a gente já discutiu anteriormente, ela vai ser pautada nesse novo cenário e sendo comparado por esses estados que tinham o seu exército, o seu grande cartão de visita. E a lei dos três estados afetivos, ao longo dos séculos, o nível superior de afeto dos seres humanos dirigiu-se inicialmente para a família, depois para as pátrias ou polis, e tendem hoje a ser a própria humanidade inteira. Assim, cada vez mais os povos respeitam entre si. Aqui é mostrar o quê? Que interpretar e entender as relações sociais saiu de um nível que estava pautado nas famílias para um cenário mais macro. Isso é possível por causa do quê? Da própria relação entre os estados. Se a gente pensar de uma forma mais primitiva, ou com um tempo maior para observar as estruturas sociais, a gente tinha uma construção em função da família muito forte. Se a gente for ver sociedades tribais, ela fala muito dessa organização familiar. E com o passar dos anos, a gente teve o exemplo, como eu falei, da polis, que era Roma se organizando, Grécia, se organizando nas polis, estruturas de Estado, esses estados tendo em si uma unificação maior, mas eles se enxergando em si. Então a gente sai de um cenário muito íntimo e pessoal, que seria a família, para um cenário mundial. Hoje nós discutimos valores do Oriente Médio, da África, da Ásia. Isso mostrando que as barreiras para discussão dos estados, elas são muito mais amplas. Elas não estão fechadas em si. Elas dependem de uma observação muito mais ampla. E aqui nossa última discussão da aula de hoje, que vem como título da filosofia política e da política religião, é para falar que o pensamento de Comte, ele pensava nesse homem racional que ele precisava de conhecer. Ele precisava se conhecer para ele poder discutir o que estava na sua volta. E sobre observar o mundo que estava na sua volta, Comte ele vai estar inserido num tempo histórico e regional, né, que ele é francês, sobre algumas críticas que ele vai fazer. Uma delas é a crítica moral e política, que aí, como eu já disse, por ele ser francês, a crise moral e política que dividia a França entre as ideias do antigo regime, sociedade estamental, religião do Estado, teologia e as ideias da nova sociedade proposta pela Revolução Francesa: liberdade, igualdade perante as leis, separação entre a igreja e o Estado. O que fomenta isso? O que fala sobre isso? Você vê que o discurso do homem, se ele se observar no seu grupo e poder falar sobre esse grupo, gera esse conflito. Quem pede a continuidade de um sistema medieval? Aqueles que estão nos grupos que a gente pode considerar das elites, enquanto os demais grupos vão pensar de uma forma mais distinta. Eles querem se colocar, eles querem ter uma certa visibilidade. Para isso você tem que ter conhecimento de uma articulação que é política. Então você precisa saber como se organiza o espaço, como se organizam os poderes, e aí sim você tem que ter um entendimento que é social das relações do homem.
E aí a outra crítica dele é da miséria extrema, que fala da exploração econômica e a exclusão social e política do proletariado nos primeiros momentos da Revolução Industrial. O que significa isso? No momento em que começa a se ganhar mais na ordem econômica, esse produto econômico fica na mão dos burgueses. E aquele que trabalha em si, o proletariado, ele fica numa única esfera do trabalho. Ele tem que trabalhar para quê? Para sobreviver. E essas elites que se tornam essa burguesia, elas ficam num cenário de poder, de uma hegemonia. Então, essas contradições, o Conte vai estar falando. Você tem que lançar uma luz sobre isso, de contextos que são científicos. E dentro dessa ciência nós temos a sociologia, para enxergar as relações do homem, para enxergar o homem em si. Discussões como a laicidade, o Estado laico, quer dizer, você separar uma ordem religiosa da ordem política, é outro cenário de discussão que Conte vai fazer também, porque, mais uma vez, tentando mostrar que o homem ele tem que olhar em si, das relações em si. Ele não pode estar atribuído por sentimentos ou por forças que são invisíveis, mas de uma forma que constrói um pensamento como religioso. A religião, durante toda a história do homem, ela vai fazer com que o homem se vê através de um reflexo de uma esfera divina. Ele fica refém a essa esfera divina. E ele vai falar, não, você pode até atribuir suas vontades religiosas, seus sentimentos religiosos, mas quando a gente vai para a ordem prática, a gente está falando da ordem das leis dos homens. Os homens que têm que olhar para si e construir ligações entre si. Certo, meus queridos? É de uma forma mais rápida. A gente vai encerrando aqui o capítulo 4. E na próxima aula a gente dá caminho ao nosso livro, à nossa disciplina. Então nos encontramos na próxima PowerPoint aula.